Pedro e Bruno Henrique serão relacionados para o jogo contra o América, galera. Muitas novidades você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Também teremos o Zico aí falando sobre a grama sintética, né? O Zico não é muito fã da grama sintética. Mas antes disso, peço que você se inscreva aqui no canal, deixa aquele like para sempre estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, tá beleza, pessoal? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Aproveitando para reajustar os principais pontos da equipe. Esta será apenas a segunda vez em que o Flamengo terá apenas um jogo na semana. A última foi no período de data FIFA, do dia 12 a 21 de junho, quando o elenco ganhou 10 dias de folga para recuperar o desempenho. O foco agora é na recuperação de atletas. Bruno Henrique já voltou a treinar no campo. O jogador está trabalhando com o auxílio da comissão técnica para tentar acelerar o retorno dele aos jogos. Já Pedro fez trabalhos na fisioterapia e deve ser testado hoje para saber se teve uma evolução. Davi Luiz também segue tratando das dores musculares. Quem tem a situação mais complicada é Eric Pulgar. Ele vem de uma lesão muscular na coxa direita e segue fazendo trabalho para tentar se recuperar, mas ainda está sem previsão de retorno. Após a folga desta terça, o elenco se reapresenta nesta quarta e também terá atividades na quinta e sexta, as últimas antes do confronto contra o América Mineiro, no próximo sábado no Maracanã. Vene, eu quero saber atualizações do treino do Flamengo em relação a lesionados voltando. O que você tem de novidade, Vene? Vamos lá, segundo a apuração que a gente teve aí mais cedo, o treino foi nessa manhã, tá? E a boa notícia é o seguinte, Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente com os demais jogadores, ou seja, estão evoluindo bastante nas suas respectivas lesões e não devem ser problemas para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A má notícia é que Pulgar não treinou com os demais jogadores e tem chances remotas de ser relacionado para pegar o Coelho nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E Fabrício Bruno também treinou normalmente, a gente já tinha falado aqui que ele não seria nenhum problema. E vale ressaltar o seguinte também, Fernanda Maia, Thiago Maia suspenso não vai poder entrar em campo. Então, sem Pulgar e sem Thiago Maia, a gente deve ver aí o Alan como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que já até passou da hora de ele ser titular. Já era para ter sido no último jogo. A gente viu que o Thiago Maia não foi muito bem. Chegou o momento do Alan, reforço que o São Paulo tanto pediu. Um jogador que o São Paulo gosta bastante ser titular com a camisa do Flamengo. Ô Pedrosa, essas situações assim, em que um jogador chega, tem qualidade, mas a gente entende, sempre percebe que precisa de um tempo para ele ocupar o espaço dele, para ele conquistar o espaço dele. E é numa dessas, um jogador suspenso, outro machucado, não tem opção não, então a gente tem que colocar o cara. É numa dessas que o cara entra no time titular e não sai mais, né, Pedrosa? Fernando, e com o São Paulo isso aí tá claro que não tem esse tempo de adaptação não, senão ele não colocaria, por exemplo, o Luiz Araújo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que ele contratou os jogadores tendo o aval da diretoria, ele mesmo dando esse aval também, pedindo a contratação. Então o cara vai chegar e vai jogar, porque toda a análise que tinha que ter sido feita foi feita antes da contratação e assim que deveria ser na maioria dos times. Mas aí no Flamengo você tem a oportunidade de ver o Alan sendo titular, que para mim é o natural, porque ele é melhor que o Thiago Maia, ele tá numa melhor fase do que até o próprio Vidal que saiu. O Alan é um jogador para realmente conquistar essa posição sem ter muito o que contestar. E aí a gente vendo os outros, observando os outros nomes em que você, Vene, destacou durante a semana, como são nomes importantes. Tirando o Pulgar que não volta, esses nomes, como a volta deles vai ser importante para o Flamengo, como o Flamengo sente a ausência desses jogadores, Vene? Sem sombra de dúvidas. Embora Bruno Henrique e Pedro não tivessem sendo titulares, digamos assim, como técnico do São Paulo, mas são opções para o segundo tempo. E a gente tem que destacar a força do elenco do Flamengo. Olha aqui, olha o nosso debate. O Pulgar não pode jogar. Em muitos clubes, isso faria uma falta absurda. Aí o São Paulo tem à sua disposição nada mais, nada menos que o Alan, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. No ataque, ele pode não ter o Bruno Henrique, mas tem o Everton Cebolinha, que embora não esteja rendendo muito bem com a camisa do Flamengo, mas é o Everton Cebolinha, um jogador que já foi de seleção brasileira. Ele pode não ter o Pedro, mas tem o Gabigol. É por isso que eu falo que o elenco precisa sempre ser reforçado. Muita gente questiona, o Flamengo precisa mesmo de reforços? É claro que precisa, reforço nunca é demais, justamente para isso. A gente está falando de um time que briga aí por 3 competições super importantes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é sempre bom ter um elenco repleto ali de jogadores consagrados e jogadores que a gente considera craques.
Agora, o Sampaoli, Pedrosa, a gente não pode fazer o que a gente tem de costume assim no jornalismo, que é ficar e tentando especular o time que ele vai escolher. Ah, provavelmente, na ausência de um, ele vai botar outro. O Alan a gente consegue até falar que seja, mas montar um time inteiro do Flamengo hoje fica difícil, porque a cada jogo ele faz uma leitura diferente, ele tem uma percepção diferente e ele coloca um time diferente, né? Sem dúvida, Fernanda, mas eu acho que para sábado é jogo para 3 pontos, tá? O Flamengo vai enfrentar um dos piores times do campeonato, que é o América Mineiro. Vai até ter a possibilidade de ajudar o Vasco aí, que está brigando justamente contra o América Mineiro pelo rebaixamento. Eu digo piores times em pontuação, tá? Porque eu sempre falo que o desempenho do América não era para ser tão ruim assim quanto a pontuação traduz, mas dentro do Maracanã, com o elenco que o Flamengo tem, ainda buscando, quem sabe, encostar no Botafogo, é jogo para 3 pontos e aí ele vai entender quais são suas melhores características, quais são seus melhores jogadores para essa partida. Eu tô curioso, porque eu quero saber se ele vai botar o Pedro, se ele vai botar o Gabigol, como que ele vai armar esse time, porque teoricamente, a gente pode dizer assim, como esse jogo é no sábado e teve a semana livre, todos os jogadores vão estar 100%. Então estou curioso para ver como é que o Sampaoli vai escalar. Há médicos falando que é prejudicial para o atleta, o risco de lesão é maior. E o maior jogador de todos os tempos do Flamengo, nosso Galinho, beijo Galinho Zico, no apito final do Neto, que estreou no domingão, falou sobre grama sintética / tapetinho. Vamos ouvir. É deixar bem claro que não é só por causa do campo que eles ganham. Eles vão ganhar campeonatos no campo normal, porque tem bons times. Mas o problema é o costume e a quantidade de jogos que aqueles times que jogam no campo sintético têm para fazer. Eu, sinceramente, eu não gosto. Não vem querer me convencer. Eu não gosto. Eu acho que campo sintético é papelada, push-up, é para você baixar teus custos, às vezes no teu centro de treinamento e tal, das suas escolinhas, mas não é para competição, lugar nenhum do mundo de grandes, em grandes países do futebol, Alemanha, a Inglaterra, Holanda, França, você não vê campo sintético, cara. E lá os caras que estão hoje estão no futebol aí esse tempo todo. E o Brasil não pode se deixar levar por isso. É um bom ponto do Zico. Gerou muito debate, naturalmente, com a torcida do Botafogo na rede social. Mas eu confesso que eu não tinha parado para pensar nisso, Atirson. Assim, o Galo Barcelona, City, Bayern, esses times que brigam aí no futebol mundial na primeira prateleira, todo mundo é natural. Então, assim, o Zico tem toda a razão, né, cara? Que o legal é jogar no gramado natural. O bom é jogar no gramado natural. Lógico, quando tem o híbrido, facilita, tem uma possível mescla ali em relação à possibilidade de estar mais próximo da realidade. Mas aí entra muito o clima da forma que está, porque assim, no futebol brasileiro está tendo muita dificuldade, no Engenhão, que no bate-sol, no Maracanã, que está tendo dificuldade, e o brasileiro não está conseguindo achar o melhor gramado para a situação, e você não pode parar o futebol 2, 3 meses para ficar trocando o gramado, como acontece também na Europa. Na Alemanha eles trocavam o gramado quando eu jogava lá, do inverno para o verão para o inverno, chegava a temperatura, aí para o campeonato, porque é natural, você tem férias no final do ano, nos 10, 15, 20 dias, esse período eles trocam a grama. Então assim, depende muito do que o brasileiro está acostumado. Pô, a gente vê hoje o Mineirão, tá feio. Tá horrível. Pô, não tá bom pro jogador. O Maracanã não tá lá essas coisas, o Gabi não se machucou, brigou com o Braz e tudo. E é híbrido, né? Então, assim, são situações que a gente vai vendo assim. Agora, o perigo maior, a gente vê, é em relação à lesão. Isso realmente o gramado sintético aumenta muito. E mandar um beijo pro Galo, melhores aí na tua mão. Eu vi que você tá com a mão ali inchada, tá? Beijo no coração, a gente te ama. Bigode. Cara, é uma discussão que a gente já tem desde quando o Atlético Paranaense colocou a grama sintética. Foi o primeiro, né? Que foi o pioneiro. É. E desde então, sempre houve reclamação em relação à grama sintética, principalmente dos clubes aqui do eixo Rio, São Paulo, Minas. Isso sempre aconteceu. Não é porque é o Botafogo, não é porque o Palmeiras também tem a grama sintética lá no Allianz, não é por conta disso. É por conta, eu acho que o Zico ele traz o ponto do jogador. Ele traz o lado do jogador. De lesão,
tem algumas lesões que são mais fáceis de acontecer na grama sintética Isso é do que na inegável. grama natural. Ele prende, né? Porque a grama Exatamente. prende. E isso acontece. A gente não está aqui falando para defender o lado A ou o lado B. Mas também eu acho que tem o lado da qualidade do gramado, né? É muito ruim a gente ver um jogo como Flamengo e Palmeiras, por exemplo, o próprio Flamengo e Botafogo, um Flamengo e Fluminense, num gramado prejudicial. Porque são dois times que gostam de ter a bola, são dois times que gostam de por que será trocar que... passe. Pô, o Zico levantou um ponto ali, cara, eu vou até voltar pro assunto, porque assim, se fosse melhor, os caras têm muito mais dinheiro pra fazer isso. Sim, Você concorda? Sim. Que o Barcelona, se quiser botar sintético, ele faz assim, chega um brum e bota lá? Sim. E não tem, cara. Vamos pensar dos times que brigam lá na Itália, vamos lá. Inter, Juventus e Milan. Aí vamos pra Inglaterra. City, Arsenal, Manchester, e lá chove todo dia na Inglaterra, sabe? Inglaterra, exatamente. Bélgica, que eu joguei lá, chove todo dia. O do Anderlecht não é, o do Cercle Bruges, do Clube Bruges não é, o do Standard de Liège não é, nem do Genk, que de onde veio o De Bruyne e companhia. Fala aí. Espanha, Real, Barça, Atlético de Madrid. Não é. Tudo gramado natural. Alemanha, vai. Bayern também, Borussia, no Bayern Leverkusen que eu joguei, não era natural. Pô, cara. Porque assim, também é o seguinte, assim, na Alemanha, por exemplo, tinha o aquecimento do gramado para você aquecer para não ficar com gelo. Então, assim, você tem todo Que é mais difícil de cuidar se você tem gelo. Para você olhar o contexto todo, é mais difícil, porque eles trocam, né? O gramado de verão para o gramado do inverno. E aí, assim, é muito mais difícil você cuidar de um gramado que tem neve, pô. Tá doido, que congela, fica duro mesmo, não é só neve, fica gelo mesmo. É uma outra estrutura, né? Bota o calendário aí, Joãozinho. Ó, Flamengo teve essa semana pra trabalhar. Eu não tô enxergando nada, vou ter que meter um walker aqui, senão eu não enxergo. Bom, vamos lá. 27, sábado, Brasileirão em casa, América. 22. 22 de 7. Dia 26, 4 dias depois, já uma batalha lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. 3 dias depois, Atlético Mineiro fora de casa. Então sai do Sul direto pra BH. Lá, já no dia 3, já tem o Olímpia em casa pela Libertadores. 3 dias depois, tem o Cuiabá fora, ou seja, é mais longe do que viajar para jogar com o Olímpia de repente. 4 dias depois, sai de Cuiabá, para quem conhece o mapa do Brasil, que é um pouco longe daqui lá para cima, desce tudo para ir para o Paraguai. É uma viagem, sei lá, 7, 8, 9 horas, se for direto. Deve ser voo fretado. Desgastante pra caramba. Já no dia 13, Maracanã, São Paulo. 3 dias depois, Grêmio, jogo de volta no Maraca pela Copa do Brasil. 4 dias depois, Curitiba fora. Volta lá pra baixo, no mapa. Aí tem as quartas da Liberta. 23 ou 24 de agosto, no caso de passar, né? Pode ser um Fla-Flu, 2 jogos no Rio, beleza. Aí, 3 dias depois... ou 2 dias depois, Internacional, em casa. E aí o jogo de volta da Libertadores. Meus amigos e minhas amigas, aqui é para mostrar quem tem garrafa vazia para vender. Depois vem, simplesmente, o líder do campeonato, Botafogo. Que a essa altura pode estar com 20 pontos de vantagem e aquele troféu que a gente está falando aqui há 3 semanas já pode estar entregue. Porque eu acho muito difícil o Flamengo conseguir firme, com gás, Libertadores, por mais que tenha elenco, e Brasileirão. Isso aqui justifica aquilo que os treinadores falam no Brasil, a tia Flávio Amêndola. Não tem como ter perna para um calendário desse, cara. Quer começar, Amêndola? Pode ir. Em relação a ter perna ou não, tem que ter elenco, né? Tem que ter elenco. Você tem que ter um elenco qualificado. E para você brigar pelo Campeonato Brasileiro, junto com esse mata-mata, né, que você se encontra hoje aí na Copa do Brasil e Libertadores, você teria que iniciar bem a competição. Você perdeu, né? O time do Flamengo perdeu muitos pontos no começo da competição. E aí que está o grande detalhe. Porque perdendo muitos pontos no início, você agora está tentando tirar e não pode poupar tanto. E aí você mexe com o time, aí o time não consegue a vitória e deixa o adversário, né, que é o Botafogo, chegar, né, aumentar a distância de pontuação. Principal coisa aí é você entender o teu elenco. E aí o Flamengo tinha um elenco antes da parada ali da contratações, né? Isso. E agora você tem um novo formato que vai aumentando a possibilidade de aumentar a qualidade do seu elenco. E sabe quem pode chegar? Claudinho! O Claudinho pode chegar. Né? O Claudinho chegando junto com o De La Cruz, né? Que aí é o cara que também tem um potencial.
Só que perdeu-se muito ponto lá no início da competição. Muita coisa. E agora, para tirar essa vantagem, aí tem que torcer para o adversário perder, mas o mata-mata tá ali. Então, assim, essa sequência aqui, ó, importantíssima, né? Do Flamengo e Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro e Olímpia. Principalmente essa sequência aí, ela vai definir muita coisa para o Flamengo. Para aí depois, sim, você sonhar com o Campeonato Brasileiro, porque assim, a sequência aí, o cansaço todo. Agora, o que você falou do início da preparação, esquece, o Flamengo está preparado. Então tá aí, galera, essas foram as informações do Flamengo. O Zico aí, né, detonando o gramado sintético. Ele não é muito fã de gramado sintético. Na verdade, nenhum flamenguista gosta de gramado sintético, né, cara? Que gramadozinho ruim. E o time sofre bastante quando joga nesse tipo de gramado. Essa sequência de jogos aí do Flamengo, complicado demais. Muitos jogos, por isso que o Flamengo tá montando esse super elenco aí, né? Pra poder dar conta. São muitos jogos, galera. O time fica bastante desgastado nesses jogos, assim. A cada 3 dias jogos pro Flamengo, fica muito complicado de seguir firme aí, né? Nas 3 competições, mas o Flamengo vai fazer de tudo. A gente perdeu muito ponto lá no início do campeonato. O Botafogo aí que conseguiu aumentar bastante, né? A sua pontuação aí do segundo colocado. Então tem que correr bastante atrás do Botafogo. Então é isso, saudações rubro-negras, valeu!